Vai. Bom dia a todos. Nós vamos apresentar o projeto que a gente denominou de Sem Fila, e ele tem como objetivo principal trazer uma redução do tempo de espera nas filas de consultório. Eu acredito que, como exemplo prático, todas as pessoas aqui já tiveram que esperar mais do que 1 hora, 2 horas, 3 horas eventualmente, para passar por uma consulta médica. E isso é uma situação incômoda que gera alguns transtornos, alguns prejuízos no seu horário de trabalho, gera prejuízos financeiros, enfim, entre outros, os seus compromissos e sua disponibilidade. Então vamos falar um pouquinho a respeito do cenário do panorama de saúde no Brasil. Nós temos hoje 51 milhões de pessoas que se utilizam de serviços de saúde privada. Esse setor de saúde ele tem um crescimento de 57% nos últimos 10 anos, até 2013. Essas são fontes da Agência Nacional de Saúde. Sendo que 219 milhões de consultas foram geradas no último ano, em 2013. E todo esse potencial de pessoas são organizadas e são divididas em 1.260 operadoras de saúde no Brasil. E isso tudo são números só do setor de saúde privado, não contemplam a população do SUS. O tempo médio de espera num atendimento de consultório é 45 minutos. Esse número já deve ser maior, inclusive, porque esse dado é um pouco antigo, porque a gente tem visto, notado que há reclamações de beneficiários, existem muitas questões ligadas à demora no atendimento. E as operadoras, elas são hoje reguladas pela Agência Nacional de Saúde. A Agência Nacional de Saúde, ela exige que o atendimento do paciente ele seja realizado em até alguns dias úteis, dependendo da especialidade do médico que você for ser atendido. Então, é uma exigência também regulatória. A visão do paciente com relação a isso, como eu já falei, é a questão da disponibilidade do mesmo e a questão dos prejuízos do trabalho que ele pode adquirir com a demora do atendimento do médico. Para onde entra esse projeto Sem Fila? O projeto Sem Fila, basicamente, é uma interface entre o médico e o paciente para reduzir essas filas de espera no consultório e também, como plus, uma confirmação de consultas. Ele funciona basicamente através de uma agenda e através de um aplicativo mobile. Esses aplicativos conversam entre si e fazem uma comunicação. Quais são os benefícios do projeto? Os benefícios são a informação do tempo de espera previsto para o paciente, o lembrete sobre o horário da consulta, que também ele pode ser notificado para não se esquecer que ele havia marcado a consulta, e um feedback sobre o horário de agendamento que o beneficiário realizou e o que ele realmente foi efetivado no dia da consulta. Os benefícios para o médico seria a confirmação de consulta via aplicativo, porque a secretária tem um hábito de fazer a ligação telefônica e com isso ela não precisaria mais, pois o próprio paciente poderia notificar se ele está confirmando ou não a sua consulta para determinado dia. E para a operadora de saúde, seria o controle do fluxo dos agendamentos dos profissionais, a avaliação da qualidade do agendamento dessas consultas e a conformidade, como eu já disse, com as exigências regulatórias da ANS. Agora a Paula vai falar um pouquinho como é que funciona o fluxo de processo desse projeto. Baseado nessas ideias que o Fábio acabou de explanar para vocês sobre a dificuldade e a demora do atendimento por parte do médico em relação ao paciente quando ele está no consultório médico, com uma consulta pré-agendada, então nós pensamos na funcionalidade da nossa startup. Como é que o aplicativo vai funcionar para que essas nossas ideias possam ser colocadas em prática? Então, nós temos o que nós chamamos de etapa única, que é o médico instalar o sistema Sem Fila, a princípio nós pensamos em instalar no próprio computador que o médico utiliza no consultório e o paciente instalar o aplicativo no seu celular. Então essa é uma fase única, instalação por parte do médico e instalação o paciente baixar o aplicativo no seu celular. Posterior a essa instalação e o sistema estar funcionando, nós temos aí uma segunda etapa que nós chamamos de processo cíclico, que é o que vai fazer mesmo a ideia acontecer. Então, o primeiro passo é a secretária ou o paciente fazer um check-in na chegada do consultório. Então, isso pode ser feito de duas formas. O paciente, com o aplicativo no seu celular, ele chega no consultório médico e ele faz um check-in lá, só falando
Nesse momento, o que o aplicativo faz? Conectado via banco de dados, né, em sistema a todos os outros aplicativos que estão instalados para os outros pacientes, o paciente vai recebendo, de acordo com o médico que ele agendou a consulta, quantos pacientes estão chegando no consultório, para ele saber mais ou menos quantas pessoas já estão na fila. Esse check-in, se não for feito por parte do paciente, pode ser feito também por parte da secretária. A secretária entra no aplicativo que está no desktop do computador dela e faz o check-in do paciente. Então não fica assim, digamos que obrigatório que as pessoas façam um check-in quando elas chegam ou que elas tenham no celular todo mundo que chegou lá, para que a pessoa que está em casa possa receber as notificações. A secretária pode fazer essa parte do aplicativo também. O segundo passo é quando a secretária notifica o início do atendimento. Então, a primeira coisa que eu sei é que existem 10 pessoas no consultório esperando para ser consultado. Cada vez que entra um paciente dentro da consulta, lá na consulta médica, a secretária faz um novo check-in quando ela coloca o paciente na sala. E eu, em casa, recebo a notificação que diminuiu um paciente na fila e assim por diante. Então, quando eu olho lá no aplicativo e vejo que só tem 1 ou 2 pacientes na fila, antes do meu horário estar agendado, já posso me direcionar para o consultório, que eu sei que a minha consulta vai ter um tempo de espera menor. E aí, que eu já expliquei, o último passo é o aplicativo informando o início e o final da fila aos pacientes. Bom, e como investimento inicial da nossa startup, nós colocamos aqui desenvolvimento do app e da agenda, R$5.000, que é a parte que vai ser paga ao desenvolvedor. Colocamos R$500 para a parte de publicidade, a criação de hot sites, que a gente pode divulgar para os médicos e para os próprios pacientes. R$300 por mês de consultoria e treinamento, para a gente treinar as secretárias a utilizar o sistema, a agenda, e os pacientes a utilizar o app. R$300 por mês também no serviço de cloud server, que é para hospedar o nosso banco de dados, tendo um custo inicial de R$5.500